Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Imagine um país que já foi colônia, mas ousou reinventar-se. Um lugar que trocou a submissão pelo protagonismo e hoje planta, cria e colhe admiração, mesmo que a revelia de muitos lá fora. Um país onde a lavoura é também de gado e o pasto terreno fértil para eficiência, estratégia e inovação. É desse Brasil que fala o nosso convidado de hoje, um santista de nascimento, mas agro de alma. Agrônomo formado pela Unesp de Jaboticabal, Maurício Veloso trocou o litoral por Goiás, onde construiu uma trajetória que é, ao mesmo tempo, técnica, apaixonada e provocadora. No bate-papo gravado durante o Congresso Mundial da Carne, realizado em Cuiabá, ele defendeu com firmeza e dados na mão o papel sustentável da pecuária brasileira, derrubando mitos e narrativas distorcidas sobre o setor. Falou com orgulho de um país que, mesmo sendo o que mais preserva no mundo, ainda precisa se explicar. E, com entusiasmo, reforçou como é possível produzir mais com menos, sem abrir mão do respeito ao solo, ao tempo e à vida. Presidente da ASSOCON, a Associação Nacional dos Confinadores, Veloso compartilha uma visão afiada sobre os caminhos que levam à eficiência produtiva e projeta, com base em dados e escuta ativa do setor, um volume recorde de animais terminados no coxo em 2025, mais de 11 milhões de cabeças. Mais do que números, traz filosofia. Para ele, eficiência não se mede apenas em arrobas, mas em consciência e continuidade. Se autodefine como um lavourista de gado, aquele que planta, planeja e colhe resultado. E vive uma regra simples: ser a cada dia 1% melhor. Na conversa que você vai ouvir agora, Maurício Veloso compartilha não só técnicas e visão, mas propósito e até lições de mar aberto. Afinal, velejar também é uma das suas paixões. Prepare-se para uma jornada que inspira, provoca e ensina, com quem aprendeu a ajustar as velas nas tempestades, sem jamais perder o rumo. Maurício Veloso, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. O pessoal já está começando a ouvir esse bate-papo. Talvez perceba um ruído, porque a gente está no meio de um grande evento, né? A gente Belíssimo Congresso Mundial da Carne. Exatamente. Belíssimo. Aliás, Maurício, vamos já começar de cara trazendo aqui a tua impressão sobre esse evento realizado durante essa semana aqui em Cuiabá, reunindo aí mais de 20 países, né, lideranças de mais de 20 países. Me fala um pouquinho da relevância desse encontro ser pela primeira vez no Brasil, em especial aqui em Mato Grosso. Pois é, nós estamos, na verdade, com quase 30 países diferentes. 10 a mais do que eu falei, então. Presentes aqui, e muitos desses países experimentando dores parecidas com o sistema produtivo brasileiro. Existe no mundo inteiro muita gente dedicada a atirar pedras, a criar narrativas contra a produção da carne bovina e particularmente contra a produção de carne bovina brasileira. Por quê? Será que essas pessoas têm alguma coisa contra a nação brasileira, contra o povo brasileiro? Não é nada disso. Não é nada disso. Na verdade, tudo isso são formas de travestir, de esconder, de disfarçar interesses econômicos, alguns interesses de manutenção de antigos cartórios comerciais esparramados pelo mundo, que vão perdendo gradativamente o seu poderio devido à competência e à competitividade ímpar do sistema produtivo agrícola e pecuário brasileiro. Então, de forma especialíssima, o sistema produtivo pecuário e agrícola brasileiro é combatido justamente porque ele abala os sistemas milenares de comércio, cartórios milenares de comércio pelo mundo, abalando principalmente a velha Europa, que construiu todo o seu arcabouço econômico, de poderio político e econômico, baseado justamente na exploração de colônias esparramadas pelo mundo. E o Brasil, a antiga colônia, cometeu a ousadia de crescer, de se reinventar e permanecer se reinventando, tornando-se não apenas um grande player,
mas de forma avassaladora, o maior player produtor de alimentos de todo o planeta. Isso, claro, causa um desconforto em famílias e empresas poderosíssimas que veem justamente a sua forma de lucro fácil e garantido se perder. Então, claro, vão continuar combatendo de formas lícitas, ilícitas, claras, outras nem tanto, e aí entram todos esses sistemas de ONGs e pressões de governo e corrupção, procurando de todas as formas obstruir, criar dificuldades ou macular a imagem de sustentabilidade inegável que tem o Brasil. Ou seja, nesse encontro com mais de 30 países, como você mencionou, é uma oportunidade para que a gente busque gradativamente mudar essas narrativas, muitas vezes baseadas em falácias e em verdades. Esse é o palco para que a gente apresente nossos dados que são concretos, são consolidados. Esse é o caminho por aqui? Esse é o caminho que tem sido buscado. Ontem nós tivemos a oportunidade de ver diversos cientistas, pesquisadores internacionais mostrando que os métodos utilizados para avaliar essas questões de emissão de metano, dióxido de nitroso, de sequestro ou não de carbono, que os métodos utilizados internacionalmente, na verdade, são formas de torturar os dados de forma a apresentarem os resultados desejados pelos construtores de narrativas. E os métodos, quando racionais, quando contemplando todas as variáveis envolvidas no processo produtivo, acabam demonstrando que todo o sistema de produção agrícola e pecuário brasileiro, não apenas eles zeram as emissões, como, na verdade, eles criam um crédito favorável ao sistema produtivo brasileiro. E, é claro, esses métodos não querem ser utilizados, não querem ser adotados, porque senão, justamente, encerram as narrativas já no nascedouro. Então, é preciso que se entenda que este jogo, esta queda de braço por espaço comercial no mundo, isso não é novo e nem nós temos a pretensão de encerrá-lo amanhã. Toda vez que a gente conseguir comprovar que não somos os criminosos ambientais que procuram nos acusar, imediatamente alguma outra acusação, alguma outra falácia, alguma outra narrativa já pronta no forno, esperando para ser lançada na mídia mundial. Não existe ninguém, na verdade, feliz por extraordinário desempenho que a agricultura e a pecuária brasileira vem obtendo. É preciso que a gente não esqueça de jeito nenhum, Luiz, olha que loucura, que ousadia, que atrevimento. Essa colônia chamada Brasil, ela mal começa a engatinhar como agricultora e como pecuarista profissional e imediatamente ela começa, pecado dos pecados, ganhar medalha de ouro de queijo na França, ganhar medalha de ouro de espumante, que é champanhe, na França, ganhar medalha de ouro de azeite de qualidade em Portugal, Espanha, Grécia e Itália. Sem tamanho, né? Então, assim, o Brasil, ele entrou incomodando não uma nação, mas praticamente todas as nações do mundo. E é claro que nenhum desses cartórios comerciais vai nos aplaudir. Ao contrário, vão procurar todos se organizar para tentar, se não nos derrubar, pelo menos nos obstruir. Excelente. Maurício, o público que nos acompanha aqui, os nossos ouvintes, evidentemente a gente tem grande parte de produtores rurais, pessoas ligadas ao setor, mas também tem aquelas pessoas que não conhecem a realidade do setor agropecuário brasileiro, em especial, né, Mato Grosso, onde nós estamos aqui hoje. E eu queria que você trouxesse, em poucas palavras, né, como você classifica a nossa pecuária, a nossa produção de carne. Bom, se você quer que eu seja conciso, eu vou lhe dar uma palavra: espetacular. Se você me permitir ir um pouquinho mais além, eu vou além do espetacular e digo que é o sistema de produção
essencialmente brasileiro. Olha que bacana. Eu não sou tão velho assim, me formei há 40 e poucos anos numa das melhores faculdades de agronomia do Brasil, em Jaboticabal, da Unesp. E olha que coisa, Luiz, eu não me formava, ninguém da agronomia se formava lá na Unesp de Jaboticabal, há 40 e poucos anos atrás, se não soubesse regular arado. E arado, para você que nos ouve, você não tem intimidade com a agricultura, com a pecuária, o arado, ele é um implemento agrícola que ele foi inventado, desenvolvido para descongelar o solo. Isso foi inventado lá no hemisfério norte, porque o que acontece? A janela de plantio e de colheita do hemisfério norte é muito curta. Sim. E o que acontece? Quando você termina o período de gelo, o subsolo ainda está congelado. Então, o arado ele foi desenvolvido para que quando você corta o solo, ele inverte a leiva, ele inverte a fatia de solo, pegando aquela parte que está lá no fundo, a 30 centímetros de profundidade congelada, venha para a superfície e se descongele mais rapidamente, dando a oportunidade de plantio e de colheita. Este implemento foi trazido para o Brasil e nós passamos quase 500 anos descongelando o solo aqui no Brasil. Ora, quem que nos ouve agora conhece solo congelado no Brasil? Ah, caiu um pouquinho de neve lá em Urubici, mas foi só 5 centímetros. Lá no subsolo não está congelado. Nós nunca tivemos solo congelado. E nós passamos anos usando uma tecnologia que não era apropriada para o Brasil. E nós, brasileiros, desenvolvemos a mais fantástica tecnologia de plantio existente em todo o planeta, que é o plantio direto, que é a forma da gente plantar diversas safras diferentes no mesmo ano, sem movimentar o solo. Ao contrário, a cada safra que a gente executa, a gente acresce ao solo saúde de micro-organismos, de minhocas, de umidade, de aeração, de matéria orgânica, a cada safra, a cada ciclo de produção de comida que o produtor brasileiro faz, alimentando a todos nós e a muita gente pelo mundo, a gente está conferindo ao solo um sistema maior de saúde ambiental. E isso é nosso, isso é brasileiro, isso merece um orgulho da nossa nação sem cabimento. E é preciso que nós não apenas saibamos, mas é preciso que a gente conte essa história. E isso não acontece apenas na agricultura, acontece na integração da agricultura e da pecuária, permitindo que a gente, a cada ano, tenhamos uma lavoura de pastagens mais produtiva, propiciando um desenvolvimento zootécnico, propiciando uma manifestação desta genética crescente, também essencialmente brasileira, cada dia melhor, fazendo mais com menos. Então, no rastro da agricultura vem uma pecuária ultraprodutiva e no rastro da pecuária produtiva, em cima dessas áreas de pastagem, um sistema de plantio de grãos em plantio direto, onde a gente apenas desseca o capim e mantém esta roda girando, um ciclo de ganha-ganha, em que, na verdade, ganham todos, principalmente o sistema de longevidade da produção de alimentos, e é isso que vai garantir a vida. Você que, como eu, está aqui hoje vivo, eu estou aqui falando, você está aí ouvindo, você seguramente tem irmãos, você tem filhos, você tem netos, e a gente procura, claro, olhar para as próximas gerações e a gente ter certeza que a próxima geração, logo essa agora, depois da gente, ela vai viver um ambiente ainda melhor, mais produtivo, mais eficiente, graças a um sistema desenvolvido, descoberto por nós brasileiros. Isso merece palmas de todos os ambientalistas mundiais. Se de fato o mundo estivesse preocupado com a conservação do meio ambiente, o Brasil seria a meca de homenagem ao meio ambiente, e deveria haver em cada país do planeta uma estátua, ou mais de uma, ao agricultor e ao pecuarista brasileiros. É preciso que a gente saiba isso, é preciso que a gente reconheça isso, é preciso que a gente conte essa história e que a gente exija respeito
a essa gente que não tem no seu calendário outra coisa que segundas-feiras. São 365 segundas-feiras por ano, diuturno. São 24 horas de atividade, isso não para, não pode parar, e é preciso, enfim, que todos conheçam melhor essa história, Luiz. Excelente, Maurício. Eu acho que foi uma resposta muito didática, né, que não deixa dúvidas. E como você disse ali logo no início, é uma narrativa à contrária à nossa produção agropecuária, por protecionismo, por reserva de mercado, enfim, por qualquer risco que a nossa produção possa levar, né, em termos de espaço comercial. Essa narrativa contrária a gente, ela vai continuar, evidentemente, como você disse, tem outra, quando acabar um tema, vai ter outro que está pronto ali esperando. O nosso papel é qual aqui, enquanto produtores, enquanto população, enquanto comunicadores? É sempre levar essa mensagem, continuar sempre. É um trabalho de formiga que não vai cessar nunca. É assim, olha como é que é interessante, Luiz. Os nossos competidores ou os nossos detratores, eles precisam construir narrativas. Eles precisam inventar fatos. O nosso lado ele é muito mais simples, ele é muito mais fácil, porque nós não precisamos inventar absolutamente nada. A gente só precisa contar a nossa história e todo dia nós temos um cenário cinematográfico pronto para mostrar para o mundo. O nosso cenário, o nosso amanhecer diário é o grande cenário para a gente mostrar a todos. É uma coisa linda, espetacular, maravilhosa, poética e verdadeira. Não há necessidade de que inventemos nada. Porém, é muito importante que a gente diga isso, que a gente mostre isso. Porque o nosso setor, o produtor, ele vive isso. É o escritório dele. São as áreas agrícolas, são as áreas de pastagem, a manutenção da natureza, em que 66% do território brasileiro é mantido intacto. Isso não existe em nenhum outro lugar do planeta e nem fora daqui. Mas olha que interessante. Você que nos ouve, que é apenas nosso consumidor, é a pessoa que você está vestindo roupas que foram produzidas por nós. Você tem camisa, camiseta, cueca, calcinha, meia, tênis de qualidade, de couro, bota de couro, sapato de couro, cinto, carteira, bolsa. Tudo isso é produzido com extrema responsabilidade, com extrema sustentabilidade por nós, agropecuaristas brasileiros. O alimento que você come é de segurança absoluta. Absoluta. Ah, não, mas tem agrotóxico, tem... Deixa eu contar para você. Não é agrotóxico. São defensivos. São remédios. Os remédios que você toma diariamente, vitaminas, de repente nem são remédios, são alguns alimentos processados ou ultraprocessados. Estes sim são venenos na sua vida. Os defensivos, os remédios que nós utilizamos para garantir que o alimento chegue à sua mesa de forma segura e saudável, tudo isso é utilizado de forma absolutamente responsável. E se você não sabe, eu conto para você, o Brasil é o país no planeta que menos utiliza defensivos por hectare ou por unidade de alimento produzida em todo o planeta. Então, veja como que é importante que a gente não invente, mas que a gente apenas conte para você que nos ouve qual é a realidade da agropecuária brasileira. Excelente, eu faço minhas suas palavras, Maurício, e peço, né, àqueles que estão ouvindo, que não vivenciam o campo na sua plenitude, que ouçam, né, de fato isso que o Maurício trouxe aqui, busquem a informação necessária para comprovar isso que ele está dizendo, né, que isso é fato, e aí também nos ajude a ecoar essa voz. Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado mato-grossense e construiu sua história lado a lado com quem vive e produz no campo. Com simplicidade, credibilidade e resiliência, a Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim,
Em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação para os negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Agora, Maurício, vamos lá. Me apresenta você aqui, vamos apresentá-lo para quem está nos ouvindo. Quem é o Maurício Veloso? De onde você nasceu? Você já falou que fez agronomia na Unesp em Jaboticabal. Me conta um pouquinho da tua história aí. Luiz, eu sou santista de nascimento. Nasci lá na beira da praia, no estado de São Paulo, e desde muito novo me apaixonei pelos animais, por gado, por cavalo. Mas tinha algum vínculo na família? Não, nenhum. O meu avô paterno, espanhol, ele foi produtor e exportador de frutas já no século retrasado, no fim dos anos 1800, ele já plantava e já exportava banana e laranja. Mas o meu pai não, meu pai seguiu um outro rumo, meu pai era advogado, mas era um apaixonado pelo agro. Eu me apaixonei pelo agro, fiz agronomia, como eu disse para você, em Jaboticabal, e em 84 eu fui para Goiás e assumi o estado de Goiás como minha segunda pátria, e com muita satisfação, com muito orgulho, mantenho as propriedades no norte de Goiás, em Porangatu, produzindo leite e produzindo carne, passando pela cria, recria, engorda, confinamento, genética, enfim, agricultura. E eu gosto de dizer, Luiz, que eu sou um agricultor, um lavorista de forragem e um lavorista de gado. E essa é uma história interessante. Se você tiver vontade, vamos lá, eu te conto. Por que lavorista e por que não pecuarista? Há pouco tempo atrás eu fui entrevistado e a jornalista, ao vivo, me apresentou: olha, estamos aqui com o Maurício Veloso, pecuarista. Eu interrompi ela e falei: não, eu não sou pecuarista. A pobre da jornalista ficou branca, apavorada, porque ela falou: não é possível esse mico, né, ao vivo. Ela me olhou assim, mais perdida. O olhar dela dizia: Maurício, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, você não é pecuarista. O olhar dela dizia isso. E aí, Luiz, eu falei para ela, não, eu não sou pecuarista, eu sou um laborista de gado. Aí ela respirou um pouco mais relaxada e falou: me explica o que é isso. Então eu vou explicar para você, Luiz, e vou explicar para quem nos ouve. Quando você usa esse termo, lavoura, seja de forragem ou seja lavoura de gado, automaticamente, ao falar em lavoura, você é remetido à colheita. Você é remetido à colheita. Ninguém faz uma lavoura, ninguém implanta uma lavoura sem estar contemplando, antes do plantio, a colheita. Quando que vai acontecer essa colheita? Quanto que será colhido? Para quem que eu vou vender essa colheita? Antes de você plantar, você já tem isso na cabeça. Esse projeto está pronto, com datas específicas de plantio, de condução, de manejo dessa cultura, da colheita e comercialização dela. Ora, esta visão ela é carente dentro do ambiente pecuário. O pecuarista, ele não exercita esta visão, este procedimento, de antes dele começar o seu processo de produção de forragem ou no seu processo de produção pecuário, ele não contempla tudo aquilo que ele terá que utilizar, que ele terá que fazer durante o plantio, o manejo, a colheita e a comercialização. O gado tem que ser assim. Antes de você começar, eu vou proceder ao sistema de cria. Ora, nós estamos exatamente em cima da estação de monta.
Então, nós estamos começando uma história nova. Nós vamos inseminar as vacas, as novilhas, depois a gente vai fazer repasse com touro. Estamos começando uma história. Bom, mas como que vai terminar essa história? Eu estou inseminando? Bacana. Eu estou inseminando com o quê? Qual é o meu objetivo com esse sêmen que estou comprando, que eu vou utilizar? Quando que esses animais vão nascer? O que é que eu preciso oferecer a esta vaca para que esta genética que eu comprei como sêmen ou como touro e está lá essa sementinha no útero da vaca, o que é que eu preciso dar para essa vaca para que esta semente ela já comece a se desenvolver em toda a plenitude dentro do útero? O que é que eu tenho que dar para essa vaca? O que é que eu tenho que dar para o conjunto vaca-bezerro na hora que nascer? E quando eu vou desmamar, eu vou vender o bezerro, a bezerra? Quantos quilos eu quero que esse animal tenha na desmama? Porque eu não vou ficar reclamando que o mercado não está bom. O meu bezerro e a minha bezerra, eles precisam ter um peso, um aspecto que derrube a resistência do comprador. Ele vai olhar para o meu bezerro e a minha bezerra e ele fala, não, esse eu não aguento. Esse eu compro de qualquer preço. Esse eu tenho que levar. Porque é lindo demais. É bruto. É pesado demais. Está pronto. Olha aí, o bezerro e a bezerra estão pisando na barbela. Esse eu levo de qualquer jeito. É isso que ele precisa fazer. Essa história, ela precisa estar contada no papel antes de você começar. Então, quando eu digo que eu sou laborista de gado, que eu sou laborista de forragem, eu também preciso saber como que eu vou executar o pastoreio dessas folhas de pasto. Porque o grão, Luiz, o grão ele espera para ser colhido. A folha de capim, ela não espera. Perdeu a altura, ela perde demais. E quem paga a nossa conta, Luiz, é o GMD, é o ganho médio diário. Então, essas folhas colhidas na hora certa, é que elas vão me oferecer esse GMD extraordinário, que junto com a lotação é quem vai pagar todas as nossas contas. Então, eu deixo essa provocação, se você me permite, que os nossos ouvintes ao menos reflitam sobre a necessidade de ter essa visão de serem lavoristas de gado e lavoristas de forragem. Excelente, Maurício. É mais do que um conselho, uma cobrança, né? É uma recomendação muito bem feita aos produtores que eventualmente não pensem com essa cabeça, né? Porque a gente fala sempre em busca por eficiência e o planejamento estratégico, enxergar cada etapa como fundamental é o que vai fazer a diferença. E para quem quiser saber um pouco mais sobre o manejo de pasto, que foi o que o Maurício comentou no fim aqui, a gente tem um episódio no podcast com o professor Silas Carneiro, lá da Exalc, e muito bacana, falando também sobre manejo de entrada, de saída de gado, e aí isso é fundamental. Ele explica o porquê que se passar a altura do capim não vai dar a eficiência esperada. Então tá uma aula ali naquele grande mestre Silas, grande mestre Moacir Corsi, tem uma turma, Adilson Aguiar, Leandro Barbeiro, Renata Erler, Janaína Martuccello. A gente tem um conjunto de profissionais excepcionais que digo aqui com toda honra, com todo orgulho, sou fã, persigo, nunca canso de ouvi-los a todos. Eu devo ter 40 anos que eu ouço o Moacir Corsi e continuo sem perder uma sequer das apresentações dele, do Silas, do Adilson, da Janaína, da Renata, Leandro Barbeiro. Quanto mais eu ouço, mais eu aprendo, mais eu me transformo, mais eu me aprimoro, e eu espero que esse processo de aprendizado permanente não termine nessa encarnação, viu, Luiz? Eu pretendo levar isso para as próximas. Isso é fundamental. Maurício, vamos só falar rapidamente aqui um pouco sobre perspectivas, né? A gente está encerrando o ano, estamos caminhando para a reta final do ano, e sempre a gente gosta de saber uma avaliação do que foi esse ano, com seus altos e baixos aí, os desafios que a gente encontrou no dia a dia no campo, e também as projeções para confinamento, para pecuária em 2026, né? Focando, claro, nos números possíveis de serem ditos já sobre confinamento e expectativa. Bacana. Olha, uma das coisas que eu gosto de dizer também nesse momento aqui, outubro, já querendo virar novembro, é que nós não estamos no fim do ano, é que nós estamos no meio do ano. O nosso ano pecuário, ele começou 1º de agosto, ou se você preferir, 1º de julho. Por quê? Porque nesse período de seca absoluta, em que você, claro, você deve estar vivendo um momento interessante de conforto, porque você tem bastante silo,
você tem bastante comida, então você está num momento de conforto absoluto. Bom, se você não está, se em 1º de agosto, 1º de julho, você não estava vivendo um momento de conforto absoluto, por você ter comida de qualidade e quantidade suficiente para o seu rebanho, então este momento do meio do ciclo, porque agora é meio de ciclo, o fim do ciclo vai ser 30 de junho. Então, este momento é um momento que você tem a oportunidade de criar um cenário favorável para você e para o seu rebanho em 2026. E o momento é agora. Não tem jeito de você fazer depois. Tem que ser agora. Confinamento, ele é um arremate daquilo que você vem fazendo. Claro, pode ser um negócio exclusivo, mas esse negócio exclusivo de confinamento, ele também necessita de um exercício diário de precaução e de previsão. Você precisa estudar o futuro diariamente. E não é um momento do dia, é durante o dia todo. Enquanto estiver aberto o mercado futuro, você está olhando a toda hora, a todo momento e buscando janelas interessantes de comercialização. Então você está permanentemente olhando quais são as janelas de bons preços para você travar um preço de venda futuro. Você faz isso se você reconhece que o momento de compra ou dos animais que você tem, porque você também é criador e recriador, então você sabe, você conhece os seus números, você é daquele pecuarista que conhece os seus custos diários da arroba colocada a pasto e também em confinamento. Então, você que é detentor desses números, você conhece os seus custos e você sabe que você, travando um preço futuro, você tem margem positiva e você pode executar o negócio de confinamento. Bom, mas você não faz confinamento, você faz cria. Você faz cria e recria, ou você faz apenas recria e engorda, ou somente recria, enfim. O importante é você conhecer o seu negócio, é você conhecer o potencial que você consegue executar de ganhos de produção e de produtividade desta sua atividade dentro da pecuária e você exercê-la dentro do seu planejamento. O momento ele é favorável, nós estamos de portas abertas para um ciclo pecuário de alta. No médio prazo, no longo prazo, a pecuária ela irá apresentar valorização na cria, na recria e na engorda. Ela vai apresentar sim valorização, mas você que nos ouve, você precisa entender que isso não é linear. Essa valorização, ela apresenta vários sobe e desce durante o período de valorização. Claro, onde ela mais sobe do que desce. Mas isso não é linear, só sobe todo dia. Ela está subindo, ela vai dar uma descidinha, ela dá uma acomodada, desce um pouquinho mais, fica parada, aí ela dá uma outra estilingada, dá uma outra arrancada, e você precisa saber qual é a tendência. Se você é apenas comerciante e não necessariamente pecuarista, você precisa ser ainda mais ágil, aproveitando todas essas janelas de sobe e desce. Entretanto, se você é produtor, então você, sabedor que é da tendência de alta, você vai procurar, sim, a melhor eficiência possível dentro desse processo produtivo. E eu sugiro, se me permitem, quem me ouve e você, Luiz, dizer que eu aconselho, é você não estar fiado no valor de arroba ou no valor de reposição de forma a compensar a ineficiência no seu processo produtivo. Você precisa ser eficiente para que o seu custo de produção seja reduzido, porque em qualquer circunstância de cenário, de alta ou de baixa, você vai estar conseguindo oferir lucro. Então, não espere por uma arroba de R$400 para você ganhar dinheiro na pecuária. Não espere por um bezerro de R$500, de R$5.000 para você ganhar dinheiro na cria.
Você precisa ganhar dinheiro em qualquer ciclo e você consegue isso com máxima eficiência. Maurício, mas então quer dizer que eu tenho que gastar muito? Não. As melhores práticas que você adota dentro do seu sistema pecuário são as práticas em que você não faz desembolso. É muito mais o jeitão, do jeito que você faz, do que propriamente do que você gasta. O jeitão de você fazer te oferece muitos desperdícios. E o principal de todos eles é o desperdício de ganho de peso por você colocar o gado no pasto e tirar o gado do pasto na hora errada. Entra na hora errada, fica mais tempo do que merece e sai na hora errada. Prejudica o gado, prejudica os pastos, prejudica o seu ganho diário e final. Outro desperdício que você comete todo dia é você oferecer o suplemento inadequado para aquela classe animal e para aquele objetivo pretendido. Você precisa ter um objetivo para você saber qual é o suplemento mais indicado. Você tem suplementos que aceleram mais este ganho de peso diário, você tem suplementos que você acelera menos o seu ganho de peso, mas isso deve obedecer a um objetivo específico lá na frente que você precisa conhecer. Você precisa saber qual é esse ganho de peso que você precisa para que se cumpra o objetivo pretendido por você. Não basta você querer um grande ganho de peso. Maurício, então você está dizendo que eu devo ter o maior desempenho dessa bezerrada? Não. Eu não falei o maior. Eu falei o melhor. E o melhor é sempre inimigo do maior. Então você acha que eu devo fazer creep feeding em toda a minha bezerrada? Não, de jeito nenhum. Você só vai fazer creep feeding na sua bezerrada se você tiver um projeto para esse bezerro sair do peito da mãe e do coxo de creep feeding e ir para outro processo de intensificação em que ele continua sendo acelerado no coxo até o momento do abate, ou até o momento de ingresso no confinamento. Nesse momento, ele não vai gastar tempo de adaptação, ele já está adaptado, ele está pronto, ele está com uma carcaça feita, ele não tem mais aquela história de ganho compensatório em que você vai ter que recuperar ganho de peso de vísceras, coisa que você nunca vai botar no bolso. Então, entenda que essa estratégia você precisa construir, você precisa conhecer a história de cada cabeça de gado que você tem na fazenda. Você precisa conhecer a história, com começo, meio e fim, hoje, de forma antecipada. Então, o cenário, resumindo a resposta, o cenário que eu antevejo para 2026 é excepcional. É um ano de ganho, mas eu repito, é um ano de ganho para quem fizer o planejamento e a execução de forma estratégica, diminuindo, encerrando todo tipo de desperdício e otimizando todo o desempenho zootécnico que o seu gado pode ter de forma muito racional. Muito bom, Maurício. Um baita exemplo aqui do que é ser, na prática, um lavorista de gado. Ou seja, busca de eficiência, uma gestão apurada, conhecer os gargalos da propriedade, da atividade, e assim buscar o máximo desempenho possível para aquela realidade. Do que você pode. O melhor do que você pode. O jornalista gosta de perguntar: número de confinamento, número de animais exterminados no ano que vem, esse ano, como que está aí? Tem algum balanço de vocês? Inicialmente, o que acontece? Como acontece esse número de confinamento? Só um pouquinho. Esse ano, calendário, tá? Já me explico, já deixou 2025, claro aqui. Vamos lá. 2025. Como é que os números do confinamento de 2025 aconteceram? Ora, desde o começo do ano, a gente outras empresas, vem perguntando para os pecuaristas, para os confinadores que já são tradicionais, olha, qual é a sua intenção de confinamento? Vem perguntando de um a um. E essa pergunta não termina de ser feita. Porque uma coisa é eu ter a intenção, a outra coisa é eu realizar a intenção. O que começou, o que chegou no primeiro giro com uma previsão de 9 milhões de cabeças, ou um pouco mais do que isso, para o ano de 2025, ela veio sendo atropelada por uma intenção e uma realização cada dia maior pelos pecuaristas, ocasionada por boas janelas
de fechamento, por trava, melhor dizendo assim, né, de venda. Então foram aparecendo algumas janelas muito interessantes que estão sendo exercidas agora. Muita gente, muito confinador, vendendo os seus bois na faixa ao redor de R$340. Mas isso foi negociado lá atrás, meses atrás. Então, esse mecanismo permitiu o quê? Permitiu que, existindo margem, o confinador incrementa mais animais, incorpora mais animais ao seu processo produtivo. Então, janelas, oportunidades de margem, elas são seguramente exercidas por estes profissionais da pecuária, os confinadores, os boitéis, oferecendo excelentes oportunidades, inclusive para os outros pecuaristas que não são confinadores, mas que podem utilizar, que devem utilizar esses boitéis para otimização do seu processo produtivo. Então, essa intenção de 9 milhões e pouco iniciais, nós acreditamos que hoje esteja em torno de 11 milhões. E quando eu digo isso, eu digo todas as formas de confinamento, não apenas o confinamento convencional, como o confinamento a pasto. Então é muito interessante a gente observar que esta tendência de utilizar os sistemas de confinamento como formas bastante racionais, desejáveis, de encurtar o ciclo, de racionalizar o ciclo, de otimizar todo o ciclo produtivo pecuário e de otimizar também justamente esta genética cada dia melhor, que quando bem utilizada se reverte necessariamente em dinheiro no bolso do criador, do recriador, do invernista, da indústria e do consumidor. E ao mesmo tempo a genética que não é utilizada, aquela economia porca de usar boi de boiada, de usar um boi mais ou menos, de usar um boi baratinho, isso é um tiro no pé. É a manutenção de um ciclo de pobreza em que nunca ele vai conseguir, nunca o pecuarista vai conseguir ser remunerado por essa qualidade. Chegando a esses 11 milhões de animais terminados, né, que é a expectativa, já que foi atropelado, como você usou essa expressão, o número de estimativa já no primeiro giro. Seria o maior volume terminado confinamento no Brasil? Sim, um recorte também. Seria o maior. A tendência, vendo hoje o ano que vem, o ano 2026 do calendário, podemos repetir esse desempenho? Eu acredito que sim. Eu acredito que não apenas esse desempenho se mantenha, como eu entendo que ele deverá ser acrescido de algum número. Não posso precisar você qual, mas é uma tendência. A gente vê que é uma tendência, porque não se trata de um momento em que uma moda passou a ser interessante, mas é uma tecnologia incorporada ao processo produtivo que a otimiza. Então é muito interessante a gente ver que os grandes confinamentos tornaram-se gigantes, os médios vão se tornando grandes e os pequenos que ainda não cresceram, eles vão, entretanto, se tornando extremamente eficientes. E isso é uma coisa que me entusiasma, não é pelo número de confinamentos que a gente reconhece, mas é principalmente por toda a competência aplicada a essa atividade e que favorece, sobremaneira, o desempenho da pecuária como um todo. Então, a gente está vendo machos confinados, fêmeas confinadas, vacas de descartes confinadas, bezerros em recria confinados. Então, essa otimização de cada solução, ela é muito interessante. E, às vezes, Luiz, quem nos ouve, acha que eu estou oferecendo uma solução para todos, mas não é assim. De repente, um negócio excepcional de recria de bezerros em confinamento
para um determinado pecuarista, num determinado lugar, com uma oferta específica de subprodutos, né, que são insumos para ele. Então, características locais acabam definindo as oportunidades e as soluções customizadas para cada um. Então, eu chamo a atenção de todos para que atentem bem para as oportunidades que possam estar do seu lado. E são oportunidades que às vezes a gente não percebe, deixa passar, e a gente precisa de fato utilizar todas as oportunidades de otimizar, de melhorar. Eu gosto de dizer isso, viu, Luiz? De melhorar aquilo que a gente já faz bem. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Maurício, a gente vem para a reta final aqui. A gente tem 3 perguntinhas tradicionais aqui no podcast. Diga. A primeira, que pergunta você, Maurício Veloso, gostaria de ter que responder um dia que ninguém te fez ainda? Que ninguém me fez ainda? Pode ser um exercício de futurologia aí, pensar lá na frente da vida. Enfim, o que você gostaria de ter que responder? Olha, uma pergunta interessante é como eu enxergo ou se eu acredito no negócio pecuário do Brasil e no mundo. Eu gosto muito de dizer, Luiz, que eu reflito sobre a nossa atividade agrícola, pecuária, eu reflito todo dia sobre ela. E eu digo assim, eu tenho uma preocupação permanente de procurar vislumbrar, antever para onde vai a minha empresa Kodak. A pecuária brasileira, a agricultura brasileira, ela é aquela indústria Kodak espetacular que dominava o mundo. Ela era hegemônica, ela mandava no planeta, Kodak mandava. E ela virou pó, porque ela não soube se adaptar. Exatamente. Eu gosto de dizer isso, não sou eu, a frase não é minha, é de Charles Darwin. O mundo não é do mais esperto, o mundo não é do mais bonito, não é do mais forte, não é do mais rico. O mundo do amanhã, é do mais bem adaptado. Então eu tenho uma preocupação muito grande e eu procuro sempre enxergar a minha atividade como uma indústria Kodak. Ela pode ser magnífica hoje, mas eu preciso saber para onde ela vai. Eu preciso tentar enxergar atrás da montanha para saber se ela está fadada ao sucesso ou ao insucesso e quais seriam as transformações necessárias para que ela permanecesse, para que ela continuasse longeva e economicamente viável. Para que são desavisados aqui, só fazer um parênteses aqui. Kodak, para a gurizada mais nova, aí o pessoal cantando. Kodak é uma empresa famosa, que foi muito famosa, como o Maurício comentou aqui, dominava o mundo. Fotografia. Tinha os filmes, máquinas fotográficas e filmes amarelinho ali, quem buscar na internet vai achar facilmente. Isso aí. E ela quebrou porque ela não soube se adaptar ao novo mundo digital. E a pecuária, como eu disse anteriormente, a pecuária brasileira é muito nova. A agricultura brasileira é muito nova. Algumas coisas na pecuária não conseguem ser modificadas. Existe uma gestação do bezerro de 42 semanas e não tem jeito de ser diferente. A vaca nunca vai ser como uma porca de conseguir parir 22 leitões. A vaca não consegue fazer isso. Porém, alguma coisa já está acontecendo que é você conseguir fazer transferência de embrião. Então, uma vaca, ela não dá apenas um filho. Você consegue tirar dessa vaca 2, 4, 6, 20, 40, 60, 90, 120 oócitos, transformar isso em embriões. Bom, você conseguiu transformar em 100 embriões viáveis de uma vaca só, que bacana, mas você vai precisar de 100 vacas de aluguel. Você vai precisar de 100 mães. Não tem jeito, por enquanto, hoje, de você criar esses 100 bezerros, esses 100 embriões em laboratório. Você precisa de mães de verdade. Bom, isso confere à pecuária bovina uma característica ainda única e dependente
desta mínima eficiência e deste máximo tempo que a natureza exige. Bom, mas os processos produtivos, os processos de integração, eles vão, cada dia que passa, sendo melhor entendidos, e esse melhor entendimento vem conferindo a todo o processo de produção de forragens, de colheita de forragens, de conservação de forragens, de aprimoramento da genética e da integração, do oferecimento de todas as condições para que esta genética se manifeste em plenitude, conferindo ao sistema máxima sustentabilidade, ou seja, máxima produção com menos tempo, produzir o máximo com menos. Então, todo esse conhecimento ele está sendo muito interessante. A gente saiu das pastagens extensivas para pastagens rotacionadas. Hoje a gente não tem mais os pastos rotacionados fixos. Hoje é a cerca que caminha, hoje é a aguada que caminha, hoje é o coxo móvel. Então, muita coisa está acontecendo e eu posso garantir a você, Luiz, que a pecuária amanhã, agora, o dia depois desse nosso encontro, ele será diferente. Cada dia um pouco diferente. E quem demorar muito a acompanhar esses pequenos passos de evolução diária, se eles esperarem muito tempo para tomar a decisão de se transformar, não será um pequeno passo diário. Às vezes, esse tempo que se demorou para se transformar não é mais um passo, é às vezes um salto gigantesco e impraticável. E a pessoa perdeu o cavalo arriado, perdeu o bonde, perdeu o trem, perdeu o seu lugar, a sua oportunidade de permanecer na atividade. Então, essa pergunta, como se manter dentro dessa atividade, justamente como que a gente faz? Como que isso acontece, Maurício? Então, essa pergunta que não me foi feita, eu digo que é a disposição da pessoa ter as janelas do intelecto e as janelas da alma abertas para o novo e buscarem todo dia uma adaptação às novas exigências e às novas oportunidades, de forma a ser todo dia um pouquinho mais eficiente. Eu tenho uma empresa, Luiz, que se chama 1% Mais, e isso é a minha filosofia de vida. Eu não quero me tornar um cara 100% melhor amanhã, mas eu não posso dormir hoje sem eu ter conseguido ser 1% melhor, todo dia. Então, esta é a minha visão de como a gente perpetuar a atividade, nos perpetuar dentro da atividade, não apenas a nós, mas a todas as próximas gerações vindouras, independente de serem ou não nossos herdeiros, mas são seres humanos herdeiros do nosso trabalho, fazem parte do nosso legado, sem necessariamente fazer parte dos laços de sangue, mas necessariamente irmãos dessa humanidade que Deus pôs no mundo aí. A gente tem essa obrigação. Muito bom, Maurício. Que baita pergunta e resposta, explicação. Gostei demais. Fiquei ouvindo você. Até tocou a trilha do evento aqui, momentos específicos aí da tua fala. Foi muito bacana essa coincidência. Ô, Maurício, vamos lá. Agora uma curiosidade sobre você, algo que as pessoas mais próximas só sabem. Você vai dividir comigo aí com as pessoas que estão ouvindo aqui. Vamos lá, algo curioso. Bom, eu sou um apaixonado por pecuária. E eu tenho sido retribuído por ela. Mas eu sou também um apaixonado por vela. Eu sou um velejador. Olha só. E foi um dos 2 esportes que eu pratiquei de forma séria na vida. Eu fui jogador de rugby, eu fui
Eu fui capitão da seleção brasileira em 1978. Era um esporte que eu levava muito a sério, gostava e gosto até hoje. Meus amigos daquela época são meus amigos até hoje. E a vela, que começou como um esporte competitivo, ela migrou para um outro patamar muito interessante, que não é de competição com ninguém, a não ser como competição comigo mesmo. E é uma curiosidade, porque de fato a vela foi uma das atividades que mais me ensinou a viver e que mais me mantém alerta para todas as características necessárias para que eu viva bem como ser humano, como marido, como amigo, como pai, como filho, como profissional. Porque a vela, ela traz algumas lições muito interessantes, e uma das principais lições que a vela me deu e me dá é a de não permitir terceirização de culpa. Você, no seu barco, no seu veleiro, o culpado é sempre você. Nunca cabe reclamação, queixa, lamúria, porque você simplesmente afunda, você morre. Não cabe reclamação, não há espaço para você se queixar, não há nem tempo para isso. Não tem como você, lá no meio do mar, você olhar para uma peça que já estava meio estragada e acabou de se quebrar. Você não tem como virar para o tempo, você não tem como olhar para o céu e dizer: a culpa é do mané, do mecânico. O mecânico tinha que ter visto isso e não viu. Não, quem não viu foi você. E quem vai morrer é você. Ou se você quiser, não reclame e se vira e encontre uma solução para isso. Da mesma forma, Luiz, você não tem como reclamar e olhar para o céu e gritar para Deus: eu não concordo com esse mar agitado desse jeito. As ondas estão muito altas e o vento está contrário ao rumo que eu quero navegar. Eu não concordo com isso, meu Deus. Ô Luiz, não existe isso. Ou você ajusta as velas. Você engole o seu medo. Você engole o seu desespero. Você engole até a sua desesperança. E você ajusta as velas, e às vezes são velas mínimas que vocês expõem ao vento. Você muda a trajetória para que você não perca o barco, para que você não perca a vida. E em algum momento, essa tempestade, todas as tempestades, um dia elas terminam. E você precisa sobreviver a elas, você precisa manter o barco na superfície, para você então retomar ao rumo. A trajetória nem sempre a gente escolhe, Luiz. E nesse momento eu não estou falando de barcos. Exatamente. Entendedores entenderão, né? Acho que você disse muita coisa aqui, viu? Muito bacana. Antes de passar para a última pergunta, que é bem simplesinha, eu estava procurando aqui para trazer o número do episódio com o Silas Carneiro da Silva, seu professor Silas Carneiro, episódio número 122. Esse de agora teu é o 234, então faz algumas semanas aí que a gente bateu esse papo. Gostei do número, 234. 234. Então o episódio é preciso melhorar o aproveitamento. Como o manejo correto da estrutura de pasto pode impulsionar os resultados na pecuária. Fica um convite, tema super bacana que casa aqui com o que eu sugiro a você que nos ouve que assista o episódio, porque de fato o Silas é fantástico e muda a sua vida. Esse episódio com ele, aliás, uma curiosidade, aqui foi gravado numa sala da Exalc durante um sábado, que estava lá uma apresentação que ele fez, e o Silas se emociona durante a entrevista, então ainda tem isso aí, muito bacana, o convite feito. Para a gente terminar aqui, as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, está lá no LinkedIn, Instagram, me passa aí o endereço pessoal que tiver trocar uma ideia contigo virtualmente ali. Bom, eu nem lembro como é que é o endereço de LinkedIn, mas está lá, Maurício Veloso, aparece minha cara, e no Instagram tem o Maurício _Veloso. Eu costumo divulgar bastante coisa que eu vejo, coisas certas, coisas erradas. Eu não tenho nenhuma vergonha, Luiz, de expor os meus enganos, os meus equívocos, os meus erros. Eu acho importantíssimo que eu os divulgue para quem me ouve não repeti-los. É bastante importante isso.
Existe assim, um ditado bastante interessante que diz que a pessoa inteligente, ela aprende com os erros dos outros, os erros e os acertos dos outros. Que a pessoa normal, ela aprende com os próprios. E aquelas pessoas absolutamente gostosas, elas não aprendem de jeito nenhum. Então, eu de fato eu procuro expor o que faço, erros e acertos, de forma a encurtar o caminho da prosperidade, do sucesso, com todos aqueles que me ouvem. Eu estou 100% aberto a críticas, faço questão, por sinal, de recebê-las e de ouvi-las, e eu não tenho nenhuma dificuldade de mudar a qualquer momento a trajetória do meu caminho, sem mudar o rumo, e às vezes até o rumo eu mudo, Luiz, porque eu não sou o detentor da verdade, e guardado aquela sugestão de evolução, de ser bem adaptado, né, de rápido adaptar-se a todas as tendências, a todos os cenários, eu estou aberto permanentemente, como disse, com as janelas do intelecto e da alma arreganhados para o novo e para as possibilidades de viver melhor, de fazer melhor aquilo que hoje e ontem fiz bem. Muito bom, seu Maurício Veloso. Cara, quero te agradecer. Foi um bate-papo que passou rápido aqui. Olha, 1 hora a gente está conversando. Te agradeço pelo tempo, disponibilidade, franqueza, pelas orientações que você trouxe dividindo com o nosso público aqui. Foi realmente um bate-papo engrandecedor aqui. Te agradeço. Luiz, sou eu que agradeço. Tenho enorme admiração por você. É um prazer, um privilégio. É sempre uma alegria poder bater esse papo com você. E, sem sombra de dúvida, quem mais aprende sou eu. Obrigado, satisfação imensa em estar com você e com todos os seus ouvintes. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.